Deus é bom. Quantas vezes já ouvimos ou até mesmo repetimos essa frase? Parece simples, quase um mantra reconfortante. Mas pare um instante e reflita. O que realmente queremos dizer com isso? Será apenas uma afirmação vazia, repetida por tradição, um dogma que aceitamos sem questionar? Ou existe uma profundidade, uma razão lógica e filosófica que sustenta essa convicção tão antiga? Vivemos tempos curiosos. Por um lado, um anseio por respostas. Por outro, uma pressa que muitas vezes nos impede de buscá-las em fontes mais profundas. A filosofia moderna, em muitas de suas vertentes, parece ter erguido barreiras contra qualquer coisa que cheire a metafísica, a transcendência, como se o único real fosse o que podemos tocar e medir imediatamente. Será que ao fazê-lo não perdemos algo essencial, uma chave para entender não apenas o mundo, mas a nós mesmos e o próprio sentido da existência? Hoje quero convidá-los a uma jornada. Uma jornada que une a sabedoria da teologia cristã com a perspicácia da filosofia clássica. Não para repetir dogmas, mas para explorar, com clareza e criatividade, como a observação do mundo ao nosso redor pode, de fato, nos revelar uma bondade que é ao mesmo tempo imanente e transcendente. Estão prontos para olhar além da superfície? Comecemos pela base da fé cristã. A teologia nos apresenta um Deus criador e a própria narrativa da criação já é um testamento de bondade. O salmista maravilhado exclama no Salmo 104, versículos 24 e 25. Quão numerosas são tuas obras, Senhor, todas elas fizeste com sabedoria. A terra está cheia de tuas criaturas. Eis o mar, grande e vasto, onde fervem, sem conta, animais pequenos e grandes. Percebam as palavras, numerosas, sabedoria, cheia de tuas criaturas. Não soa como um ato aleatório, mas como uma efusão deliberada, uma expressão de plenitude. Essa ideia é ecoada de forma didática no Catecismo Maior de São Pio X, quando descreve a criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra, com tudo o que no céu e na terra contém. E embora pudesse terminar esta grande obra em um momento, quis usar 6 períodos de tempo, o que a Sagrada Escritura chama de dias. Ele prossegue detalhando cada dia, desde a luz até a criação do homem. Essa progressão, essa ordem, essa intencionalidade em formar cada elemento, das ervas e flores aos peixes e aves, culminando no ser humano, não aponta para um capricho, mas para um plano benévolo, uma obra feita com propósito e, portanto, com uma bondade inerente ao próprio ato de criar. Mas será que essa é uma visão exclusiva da fé? Ou a própria razão humana, ao observar o mundo, pode encontrar ecos dessa bondade? Aqui, a filosofia clássica, especialmente Aristóteles, nos oferece ferramentas valiosas. Ele não falava do Deus judaico-cristão, mas sua investigação sobre a natureza das coisas é surpreendentemente convergente. Em sua obra Da Alma, Aristóteles nos diz algo profundo sobre a própria vida e sua organização. Ele afirma: a alma é causa e princípio do corpo vivo. Ela é causa como aquilo de onde provém o movimento, como aquilo em vista do qual o movimento ocorre e como substância dos corpos animados. É manifesto também que a alma é causa como fim, pois assim como a inteligência age em vista de algo, do mesmo modo também a natureza, e este algo é o seu fim. Tal fim nos seres vivos é a alma, segundo a natureza. O que Aristóteles está nos dizendo é que cada ser vivo não é um amontoado casual de matéria. Existe uma forma, um princípio organizador, a alma, que não apenas dá vida, mas também direciona esse ser para um fim específico, uma finalidade. Observar uma semente se tornando árvore, um animal buscando alimento e se reproduzindo, é observar essa finalidade em ação. E essa ideia de finalidade não se restringe apenas aos seres vivos individualmente. Em sua Ética a Nicômaco, Aristóteles generaliza toda arte, técnica e toda investigação, métodos,
E semelhantemente toda ação, praxis e toda escolha, proaíresis, parecem visar a algum bem. Por isso se declarou com acerto que o bem é aquilo a que todas as coisas visam. Pensem nisso. Desde a arte mais elaborada até a investigação científica mais complexa, passando pelas nossas escolhas diárias, há sempre um bem que se busca, um objetivo que se considera bom. Se a natureza e as ações humanas apontam para um bem, para uma finalidade, não seria isso um reflexo de uma ordem maior, de uma inteligência que imbuiu o próprio ser com essa busca pelo bem? Aqui, a teologia cristã, enriquecida pela filosofia, dá um passo adiante com pensadores como Santo Agostinho. Ele se pergunta: por que um Deus perfeito, completo em si mesmo, criaria algo? Seria por necessidade? Agostinho, em suas Confissões, livro 13º, capítulo 4, responde de forma luminosa: que faltaria, pois, a esse bem, que és tu mesmo, se nenhuma dessas criaturas existisse ou se tivesse permanecido informes? Tu as criaste não por ter necessidade delas, nem para aumentar tua felicidade, mas levado pela plenitude de tua bondade, comunicando-lhes uma forma. Na tua perfeição, desagrada-te sua imperfeição. Tu as aperfeiçoas para que elas te agradem, e não com isso aperfeiçoar a ti mesmo. Esta é uma ideia transformadora. A criação não surge de uma carência divina, mas de uma superabundância de bondade. É como um artista genial que, pleno de sua arte, não consegue senão derramá-la em suas obras, não para se completar, mas para compartilhar a beleza que já possui. Deus, sendo o bem supremo, cria para comunicar essa bondade, para dar forma e perfeição. A bondade de Deus, então, não é apenas uma qualidade, mas a própria motivação transcendente por trás de tudo o que existe. Infelizmente, nossa cultura ocidental moderna, muitas vezes tão focada no materialismo e no utilitarismo, tende a desprezar essas camadas mais profundas de significado. A religião cristã, que por séculos moldou uma visão de mundo onde a criação era vista como um dom carregado de propósito e bondade, é frequentemente marginalizada ou reduzida a um conjunto de rituais privados, desconectada de uma compreensão racional do cosmos. Ao descartar a metafísica, ao ignorar a busca por finalidade, corremos o risco de ver o mundo como um palco mudo, um acaso sem melodia. Mas se abrirmos os olhos e a mente, se ousarmos conectar os pontos entre a revelação e a razão, entre a teologia e a filosofia clássica, uma paisagem muito mais rica se descortina. A beleza de um pôr do sol, a complexidade de uma célula, a própria capacidade humana de amar e buscar a verdade. Tudo isso pode ser visto não como meros acidentes, mas como reflexos, como mensagens de uma bondade originária e transbordante. Então, quando dizemos Deus é bom, não estamos meramente repetindo um dogma. Estamos, ou deveríamos estar, ecoando uma verdade que pode ser percebida tanto pela fé quanto pela razão atenta. A criação, em sua vastidão e em seus detalhes, como nos mostram os Salmos e o Catecismo, é um ato de sabedoria e generosidade. A filosofia, com Aristóteles, nos ajuda a ver a finalidade, o bem intrínseco para o qual toda a natureza e toda a ação humana parecem se inclinar. E Agostinho nos eleva à compreensão de que essa bondade criadora é um transbordamento de um ser que é, em si mesmo, a plenitude do bem. Observar a bondade de Deus de forma transcendente e racional significa, portanto, olhar para o mundo e não ver apenas matéria e movimento, mas também forma, propósito, beleza e uma intenção amorosa. Significa reconhecer que a ordem e a maravilha que nos cercam não são frutos do acaso, mas expressões de uma inteligência e uma bondade que nos ultrapassam, e que ainda assim se comunicam conosco através de cada criatura, de cada lei natural, de cada anseio da alma humana por verdade e bem. Que possamos, então, cultivar esse olhar. Um olhar que não se contenta com o superficial,
mas que busca a profundidade. Um olhar que encontra na harmonia do universo um motivo para a gratidão e, na busca pelo bem, um caminho para uma vida mais plena e significativa. Isso não é apenas uma lição de teologia ou filosofia. É um convite a uma vida de maior sabedoria e um consolo profundo para a alma que busca sentido neste vasto e maravilhoso mundo. Qual o próximo atributo divino que você gostaria de saber? Nos conte nos comentários. Obrigado e até breve.